Colossenses 3:12. Nós vamos ler até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e esperamos que o Senhor venha falar a nós, que o Senhor venha edificar a Sua igreja, venha nos exortar, venha apontar os nossos maus caminhos e venha direcionar-nos com o Santo Espírito para que essas virtudes estejam em nós, não por causa do nosso coração, mas por causa daquilo que Cristo fez por nós, por causa da Tua graça que salva, e se salva, ela transforma. Nos transforma, Senhor, pelo poder do Evangelho nessa noite. É a nossa oração como igreja, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Esses versos que nós lemos aqui, é como se Deus estivesse falando assim, olhando só para nós, né, como igreja, não de maneira particular, mas para a igreja. Deus estivesse falando assim: igreja, vocês querem viver bem? Igreja, vocês querem viver em paz? Igreja, vocês querem agradar Jesus Cristo? Vocês querem viver a palavra? A igreja, amém Deus, amém Deus. Aí Deus falaria: então vocês precisam ser mansos, uns com os outros, humildes, colocando o interesse do outro em primeiro lugar. Vocês precisam ser bondosos, não vingativos. Vocês precisam estar vivendo todas essas virtudes. E o amor que está acima de tudo, porque é o meu amor, igreja, amarra todas essas virtudes, porque vivendo assim, então vocês vão experimentar aquilo que está no verso 15, nós vamos viver em paz, com tranquilidade. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre como que aquilo que nós estamos ouvindo nas outras mensagens, que começou lá no início do próprio capítulo 3, quando falam que pensa nas coisas do alto, que nós estamos unidos a Cristo, como que vive alguém unido a Cristo? É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Colossos, falou assim, alguém que está em Cristo, alguém que está unido com Cristo pelo Espírito Santo, vive assim, ele é cheio de misericórdia, ele é humilde, ele é bondoso, ele é manso, ele tem paciência, ele suporta os outros irmãos por causa de Jesus, na força de Jesus, porque Jesus também suportava os discípulos. Quantas vezes você pega a frase de Jesus, ele falando, mas quando é que vocês vão aprender? Até quando vocês vão continuar assim? Era Jesus suportando os apóstolos. É sobre isso que nós vamos falar, que essas virtudes, elas devem aparecer na vida comunitária da igreja. E como nós lemos na confissão de fé, nessa noite, você não pode ser humilde, você não é manso, você não é amoroso, você não é bondoso,
Tudo que está aqui ninguém é de maneira humana, ninguém é. Por isso que nós precisamos ser transformados pelo poder do Evangelho. O nosso natural é tudo ao contrário disso aqui. Nós somos cheios de vingança, somos maus, somos orgulhosos, usamos a força que temos para ir contra as pessoas. Não vamos ficar esperando as pessoas melhorarem, não, a gente vai desistir delas, a gente vai virar as costas para elas, a gente vai agir com justiça própria e não vai perdoar ninguém, não, e vai amar a si mesmo. Esse é o homem velho, esse é o mundo, de onde nós somos o quê? Tirados. Mas aí, antes de nós entrarmos nas virtudes, eu quero que você preste atenção de como que Paulo começa a escrever. Lá no verso 12, o que ele fala? Revesti-vos, ou seja, vocês precisam lembrar que vocês são... Ele fala 3 coisas. Ou você pode entender que ele fala uma coisa, que é os eleitos, e que quem é eleito é santo e amado. Mas você também pode olhar como 3 coisas. E aí eu queria dizer algo para você. Muitas manhãs você tem dificuldade de sair da sua casa. Você não está bem. Você se sente, às vezes, mal amado, fragilizado. Todo mundo tem essas manhãs, aquelas manhãs que você quer continuar na cama, no travesseiro, sua estima está lá embaixo. Você sabe que você vai ter problemas no trabalho, você vai ter que enfrentar dificuldades, e você naquele dia fala assim: a minha bateria tá baixa, eu quero ficar em casa hoje, Deus. Mas aí eu quero dizer algo para você. E se nessa manhã você se levantasse, por exemplo, lesse esse verso 12, só o início, e você lendo assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos amados, e aí você falasse assim: Deus, o Senhor me escolheu para ser seu, porque o Senhor quis. Deus, o Senhor me separou para te servir. Deus, o Senhor me ama. Será que isso mudaria alguma coisa? Será que muda alguma coisa? Quando você entende que Deus, podendo fazer qualquer coisa, Ele quis você, que Deus, podendo consagrar qualquer coisa só para Ele, Ele consagrou você para Ele, e que Deus ama você, não porque você fez alguma coisa, mas porque antes que você existisse, existia apenas nos planos de Deus, Ele amou você. Por isso que o amor é a maior motivação do universo. Foi aquilo que trouxe Cristo até a terra, até a cruz. O amor pelos pecadores caídos. E exatamente isso que Paulo está falando. Ele falou assim: olha, vocês não precisam ficar seguindo essas regras ascetistas, legalistas, desses falsos mestres que estão no meio da igreja querendo enganar vocês, porque vocês já foram escolhidos por Deus, separados do mundo para Deus, para servir a Deus, e Deus ama vocês. Existe por acaso, para qualquer ser humano na terra, algo maior do que ser amado por Deus? Existe? Será que você pode se realizar no seu trabalho, no seu casamento, sendo pai, sendo mãe, descobrindo a coisa mais extraordinária do universo? Será que isso vai satisfazer mais o seu coração, de que a verdade, de que Deus te ama? Mas pastor, por que eu não me sinto assim? Tua fé está pequena. A sua fé está pequena no amor de Deus por você. Então Paulo escreve isso porque os falsos mestres estavam querendo enganar a igreja, e hoje, você sabe quem quer enganar você? E eu vejo isso muito nos outdoors, querendo vender as coisas para vocês, falando assim: você merece, você precisa, você pode, parcela e tal, e vai fundo. Só falta escrever lá: Deus está com você, né?
Essas técnicas são aquelas famosas técnicas que querem manipular as pessoas, técnicas humanistas. Mas essas técnicas humanistas não podem fazer nada por nós. É os famosos coaching hoje, que as pessoas ficam querendo mostrar passos, caminhos, você precisa pensar positivo, você não pode focar nisso, mas isso não funciona. O que funciona é aquilo que Deus diz sobre quem nós somos. Nós somos eleitos, somos separados do mundo para Deus e somos amados. O que falta para você? Se você é eleito, você é dele, você é filho, você vai viver eternamente com ele. Se você é santo, você não pertence mais ao mundo, você não está nas garras de Satanás, mas você está nos braços do Pai. E eu poderia falar então que a conclusão de tudo isso é que Deus te ama. Mas a maioria das pessoas, quando chega nessas virtudes, elas pensam nessas virtudes de maneira errada, equivocada. Eu me lembro quando eu tinha acabado de converter, eu li o Sermão do Monte, e eu li todas aquelas características, aquelas virtudes, e eu vi o que tinha que fazer para herdar, para ser de um jeito, para ser aceito por Deus, para ser amado por Deus. Eu falei, nossa, muito novo convertido, aprendendo a abrir a Bíblia. Eu pensei comigo, se eu cumprir essas regras aqui, Deus vai me amar. Eu vou ser aceito por Deus. Isso demorou um tempo na minha cabeça, até eu descobrir que esse pensamento não é evangélico. O evangelho não é isso. No evangelho não é um pecador se esforçando com o seu melhor para obedecer a um Deus santo e querendo comprar o amor de Deus com a sua obediência. Isso não é o evangelho. Então eu fui liberto. E você precisa viver essa liberdade. Como diz o próprio Paulo aos Gálatas, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não entre de novo numa cadeia mental, numa cadeia muitas vezes de manipulação que os homens querem fazer com você. Mas deixa eu falar aqui alguns erros que as pessoas cometem quando chegam nesses versos. Algumas pessoas olham isso aqui, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, perdoar, amar, e ela pensa o seguinte: se eu simplesmente souber o que é exigido para mim viver, é tudo que eu preciso, eu só preciso saber o que eu tenho que fazer. É errado pensar assim. Outra maneira é olhar para essas virtudes, como eu acabei de falar do meu caso, como uma lista de regras. Se eu fizer, Deus me ama. Se eu fizer, eu vou para o céu. Se eu fizer, eu estou de bem com Deus. Isso é tratar o evangelho com legalismo. Um terceiro erro de olhar para essas coisas é você pensar, ou qualquer pessoa achar, que nós podemos simplesmente ler isso para alguém e falar: tá vendo? Agora eu te ensinei, agora faz. Como se um pai pudesse pegar o seu filho, falar: filho, você precisa ser obediente. Aí o filho saísse e falar assim: nossa mãe, agora eu aprendi, agora eu vou ser obediente porque a senhora falou. É assim que funciona a vida? Mas a gente acha que é assim. Se a gente falar para as pessoas como elas têm que ser, elas vão ser. Não! Se você não tem poder para mudar em si mesmo, como é que você vai ter poder para mudar outra pessoa? Isso é uma falácia, isso é um engano, isso é um erro. A gente não entendeu ainda então o que é evangelho. E um dos piores erros sobre essas virtudes. Alguém pensar assim: mas olha, se eu tiver dó das pessoas, a gente usa muito a palavra dó no lugar de misericórdia, né? A palavra bíblica é misericórdia, a gente fala dó, ter dó das pessoas. Olha, se eu for manso, a gente nem sabe o que é ser manso muitas vezes, a gente acha que manso é uma pessoa quieta que não fala, isso é timidez, isso não é ser manso, é outra coisa. Não, se eu for bonzinho mesmo quando eu estou fazendo mal para a pessoa, tratando ela com uma bondade que vai ser ruim para ela, mas se eu for bonzinho, se eu fizer essas coisas aqui, pastor, Deus vai me salvar. Isso é um grande erro.
Nós precisamos de uma vez por todas entender o seguinte: nós somos salvos pela nossa fé na obediência de Jesus. Ele obedeceu, ele é humilde, ele é bom, ele é manso, ele tem paciência, ele é cheio de amor, ele é o príncipe da paz. Amém, igreja? Se você olhou essas virtudes, e se você olhou ela como regras, por que você olhou assim? Porque ainda há legalismo dentro de você. E aí o seu legalismo que está lá ainda sendo combatido pelo Espírito Santo, está lá, e aí você olha como regra. Se você pensou, se eu fizer tudo que está aqui, Deus vai me amar, você está tentando comprar o amor de Deus com as suas obras. Isso não funciona. A maneira de Deus salvar não é a gente tentando comprar o amor dele. Por que não? Porque esse verso 12 começa dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Deus te escolheu. E termina falando ainda que nós somos amados. Esse é um problema na nossa mente, de não entender que a graça nos fala que nós já temos. Então, quando Paulo vai escrever das virtudes, ele está dizendo: vocês já são isso, santos, amados, eleitos. É assim que o novo homem anda. A gente não consegue entender isso. Aí a gente fica, às vezes, querendo se esforçar, porque se eu fizer, eu escutei um pronunciamento esses dias no YouTube, e no final a pessoa falou assim: mas tudo que eu estou fazendo, Deus está vendo e vai entrar para o meu currículo. Quando a pessoa falou aquilo, fica claro, ele pensa que salvação é pelas obras, pelos méritos. É aquele pensamento religioso, não evangélico, de que Deus tem uma balança lá no céu, onde Ele coloca as coisas que você faz boa e as coisas que você faz más. Só que todo mundo, quando pensa na balança, todo mundo pensa o seguinte: eu tenho muito mais coisas boas do que coisas ruins. Ninguém tem uma balança que fala: nossa, as minhas obras más estão lá embaixo, minhas mãos estão aqui em cima, quer dizer, eu quase não tenho nada. Mas o Evangelho fala isso, que a nossa bondade está lá em cima, porque não tem nada. E as coisas más estão lá embaixo. Por isso que o Evangelho é Cristo vindo nos libertar de você mesmo. Esse é o Evangelho. Deus está libertando você de você, para você ser uma nova pessoa. Então, quando eu olhar essas virtudes, o que eu tenho que pensar? Como é que eu vou conseguir ser humilde? Como é que eu vou conseguir ser manso? Como é que eu vou ser bondoso com as pessoas? Como é que eu vou conseguir ser amoroso? Como é que eu vou ter paz na igreja com alguém que eu sei que está falando mal de mim, pastor? Como é que eu consigo isso? Porque você agora é unido com Jesus. Porque o poder do Espírito está sobre você, e porque você tem fé nisso tudo, e você então consegue suportar quando alguém fala mal de você. Você não vai tirar satisfação em primeiro lugar, você vai a Deus, você perdoa, você suporta o pecado do irmão que afeta você. Mas antes você não era assim, antes você reagia, antes quando eu falava alguma coisa de você, vou para a rede social, vou lá falar na rede social. Que infantilidade, que falta de maturidade, querer resolver as coisas em rede social, porque na rede social você não olha no olho, né? É muito fácil falar as coisas da rede social, a pessoa não está lá para te confrontar, para você olhar na cara dela, as pessoas falam o que querem. Portanto, nós não praticamos nada dessas virtudes do verso 12, 13, 14, nem as consequências que a paz, nem fazemos as coisas do verso 16, nós não fazemos essas coisas para sermos salvos, não, nós somos salvos, e então, por consequência, portanto, nós vamos andar assim. Paulo está dizendo, quem é unido com Cristo,
é cheio de misericórdia, é bondoso, é humilde, é paciente, é manso, que é uma coisa que a maioria de nós não sabe o que é. Mas Jesus falou: aprendei de mim, porque eu sou manso. De maneira nenhuma Jesus era uma pessoa tímida, porque ele confrontava todo mundo quando precisava. As maiores autoridades ele foi colocado diante delas, e ele confrontou elas. Que timidez o quê? Aprendi de mim porque eu sou manso e sou humilde. E lembre-se que ser convertido é alguém onde o Espírito Santo está trabalhando, entalhando para fazer Cristo em nós, porque o novo homem em nós, na verdade, é a vida de Cristo em nós. Como é que Paulo falava? Cristo vive em mim. Como é que ele sabia isso? Porque ele vivia isso aqui, essas virtudes. Mas ele não era assim antes, ele era um legalista, ele era um asceta. Ele era alguém que achava que o que ele fazia que recomendava ele a Deus. É preciso entender essas coisas. E aí, muitos falam assim: pastor, mas isso é muito novo. Essa questão de eu entender a eleição, de eu entender que eu sou santo, que ser santo aqui não quer dizer que eu já estou perfeito na minha moral, na minha conduta, mas não, ser santo quer dizer ser separado do mundo e pertencer a Deus. Pastor, eu tenho dificuldade de acreditar que Deus me ama, porque eu sempre vivi mendigando o amor dos outros. Eu sempre vivi querendo agradar os outros para ser amado. Eu tenho dificuldade de olhar para mim, saber quem eu sou e acreditar que Deus me ama. Então, muitos acham que é tudo muito novo. Mas será que isso é novo no meio do povo de Deus? Será que o povo de Deus lá no começo não escutou também que eles eram escolhidos? Será que o povo de Deus não escutou que eles eram separados dos outros povos? Será que o povo de Deus não escutou que eles eram amados, apesar deles, não por causa deles? Abre comigo Deuteronômio capítulo 7. Vamos ver se esse negócio começou agora no Novo Testamento ou se começou lá no Antigo. Vamos aí. Deuteronômio é o 5º livro. Vai lá para o começo e vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Capítulo 7, verso 6. Olha o que Moisés falou para o povo quando o povo ainda estava no deserto, recém-saído. Não é recém não, depois de 40 anos no deserto, agora indo para a terra prometida, na qual Josué ia conquistar no poder do Espírito. Comigo, Deuteronômio 7, 6. Olha só o que Deus mandou falar para o seu povo por meio de Moisés, presta atenção. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu. Olha aí, para que lhe fosses o seu povo próprio. A igreja é um povo só de Deus na terra, aleluia. Deus não tem outro povo. E ele continua: de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Percebam, olha, Deus não gostou de vocês, Deus não escolheu de vocês, porque vocês eram muitos. Tipo assim, Deus não viu uma coisa boa, e escolheu vocês. Não, Ele escolheu pela graça. E aí ele diz o verso 8, só o comecinho. Mas por quê? Aí ele vai falar, então por que o Senhor escolheu? Verso 8, o começo só. Mas porque o Senhor vos amava. Aqui tem um mistério. Aqui tem um mistério grande de Deus. Que mistério, pastor? Por que Deus ama você? Por que Deus me ama? Você sabe quem você é? Quanto mais você souber o tipo de pecador terrível que você é, mais o amor de Deus é misterioso. Mas como diz Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Por isso que Paulo, sendo um matador de crente no começo da igreja, quando ele encontra Jesus, ele ama Jesus de uma maneira definitiva. Não, Jesus, é aqui mesmo. Vou apanhar, vou ser jogado na água, vou ficar preso, açoitado, abandonado, humilhado. Mas eu te abraço de maneira definitiva. E assim tem que ser eu e você. Jesus tem que ser o nosso grande e definitivo amor, o maior amor da sua vida. Tem que ser Jesus. E você pode ter certeza, se você não está assim, sua vida não está boa. Você pode achar que está boa, mas não está boa. Vida boa, só Deus pode dar. Porque vida boa não é bens materiais. A vida boa não é nem ter saúde. A vida boa é ser justificado por Deus. Vida boa é ter alegria do Espírito. Vida boa é saber que apesar de todas as dificuldades, fraquezas que você tem e eu tenho, Deus nos ama. Isso é uma vida boa. Vida boa não é o que eu posso fazer para melhorar minha condição. Vida boa é o que Deus fez por mim que eu não podia fazer. Isso que é uma vida boa. A vida boa é ter Deus. A vida boa é ter Jesus. A vida boa é olhar para Jesus e Ele é diferente de todos os nomes, porque é o meu Senhor, porque Ele morreu por mim. Minha vida boa não é o meu sucesso, não é a minha estabilidade financeira. Não. A eleição é a base que explica por que somos santos e amados. Se Deus escolheu alguém para Ele, escolheu porque amou. É a base da eleição. E se Deus então elegeu essa pessoa, Ele então vai separar essa pessoa. Entenda, aquilo que Deus começa, Deus termina. Por isso que é importante entender a doutrina da eleição, quando ela está aqui na Escritura como está nessa noite. Por quê? Porque quando você entender a eleição, só tem uma atitude para você ter para com o teu Deus. Só tem uma atitude sobre a eleição quando você entende o que é. Cair de joelhos e adorar a Deus. Só isso. A reação espiritual para quem entende a eleição é adorar a Deus. Não por causa de nada que eu faço, mas por causa da tua vontade, que é misteriosa, mas que quando veio para a minha vida, me encheu de alegria, de graça, de bondade. Então o amor de Deus pelos seus é tão diferente que um cristão que é nascido de novo do Espírito de verdade, quando ele peca, ele fica triste, porque ele sabe que o pecado dele afeta o pai dele, que ama ele, que escolheu ele, ele fica triste, ele fica borocochô, e essa tristeza vem do Espírito, porque como é que um crente pode pecar e não ficar triste? Cuidado, isso é perigoso. Está apostatando? Ou não tem o Espírito para sentir as coisas de Deus, para discernir as coisas espirituais de Deus? Porque quem não tem Cristo, o ateu, o incrédulo, o ímpio, quando ele peca, ele não está nem aí com Deus. Eu já fui incrédulo, eu já fui ímpio, e eu sei como que o ímpio pensa. Eu sei como que é para o ímpio a relação com os pecados. Engana ele, vai roubando a vida dele, mas para ele aquilo tudo é um prazer, porque ele está sendo enganado pelo diabo. É assim, que vocês sabem que era a vida antes, a relação com o pecado era totalmente amortecido. Agora não. Quando nós pecamos, o Espírito Santo, como foi lido aqui, ele dirige, ele mostra, ilumina, ele convence, ele te põe na parede, ele fala, não faça isso, não conte essa mentira, não vai para esse lugar. E então você pode pensar, então eu sou eleito, eu sou separado, eu sou amado, eu sou perdoado, tudo isso porque Cristo morreu pela igreja, Cristo morreu pelo mundo, Cristo morreu pelos pecados da igreja.
Porque não é o mundo que é eleito, mas no mundo vivem aqueles que foram eleitos. E então nós começamos aqui essas virtudes: misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. O que é misericórdia? Eu vou mostrar uma falsa misericórdia. Coitada daquela pessoa, tadinha, olha lá o que está acontecendo. E fala, tadinha, dó, e fala, e vamos fazer, e vamos agir, e fica apenas na palavra. Isso não é misericórdia. Isso pode ser uma pessoa tentando suavizar a sua própria consciência. Isso não é misericórdia. Porque a misericórdia de verdade, ela é atuante, ela é praticante. Por isso que o próprio termo no grego de misericórdia é algo que vem de dentro de você, que domina você e faz você agir com misericórdia. Misericórdia, então, é quando você se importa com o outro, você sente a dor do outro de maneira empática. Você acode de verdade, não apenas verbaliza, coitado, que dó, que pena. Isso não resolve nada. Nada. O que nós podemos falar de bondade? Eu vou dar um exemplo de bondade para vocês na Bíblia. Davi, ele era perseguido pelo rei Saul. Saul queria matar Davi. Só que Davi tinha como seu melhor amigo Jonatas, filho de Saul. No Monte Gilboa, numa guerra com os filisteus, Saul morreu. Jonatas também morreu. Para vocês entenderem o coração de um homem de Deus, quando vieram dar a notícia para Davi que Saul era morto, uma pessoa veio correndo e falou assim: eu vou dar a boa notícia para Davi que o inimigo dele, Saul, é morto. Ele veio. Ele achou que aquilo ia alegrar o coração de Davi. Ele morreu por causa disso. Porque quando Davi ficou sabendo que o rei Saul, porque ele não olhava Saul como inimigo pessoal, ele olhava, ele é ungido de Deus, ele é o rei do povo de Deus, ele está totalmente longe de Deus, mas a unção está nele. Deus escolheu ele, mesmo que Deus escolheu ele como juiz para o povo, porque era aquele que foi pedido do povo, que é o nome Saul, pedido do povo, pedido. Porque o rei que Deus tinha era Davi. Mas onde está a bondade de Davi? Nessa ocasião que morreu Jonatas, que morreu Saul, um dos filhos de Jonatas teve uma queda e ficou paralítico. Pensa o que é paralítico naquela época. Eu estou falando de 3.000 anos atrás. Sabe o que Davi fez? Manda chamar Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Quando vieram para chamar ele, o que vocês acham que Mefibosete pensou? Eu sou neto do rei, ele agora vai ser o rei, ele está me chamando para me matar. Davi chama ele. Você vai sentar na mesa comigo toda vez que eu for comer. Não vai faltar nada para você. Isso é bondade. Isso é bondade. Uma pessoa que é bondosa, ela procura oportunidade para fazer as coisas boas para as pessoas. Nós precisamos ser bons. Bom para Deus. Bom com o outro. Precisamos ser bom para essa cidade. Essa cidade que sofre tanto porque não tem Deus. Porque vive de um lado para o outro sem saber por que está vivendo. Sem saber de onde veio, sem saber para onde vai. Mas nós sabemos para onde vai uma pessoa que não tem Jesus. Terceiro lugar, eu quero falar de humildade. Pastor, como que eu sei se eu sou humilde ou não? Não é muito difícil saber. Uma pessoa que é humilde, ela tem uma vida de serviço para as pessoas. Ao contrário, para saber se você é humilde ou não, é só pensar o seguinte: você é uma pessoa que mais recebe das pessoas ou você é uma pessoa que mais dá? Como é que você analisa o seu currículo em relação a isso?
Se você é uma pessoa que sempre está só esperando receber, sempre é para você, sempre você é o centro, provavelmente você tem uma humildade muito pequena, você precisa crescer em humildade. Agora, se você é uma pessoa que vive colocando outras pessoas acima de você, buscando servir as pessoas, sentindo o que as pessoas estão sentindo, seja o que for, então você pode estar crescendo em humildade. O humilde pensa no outro, o humilde quer servir o outro. Agora pensam, nós somos a igreja. A igreja é a noiva de quem? Do servo sofredor. Marcos diz que ele veio para servir, não para ser servido. Mas muitos filhos de Deus, irmãos de Jesus, eles só querem ser servidos. Eles só querem que venha servir eles na mesa. Eles não querem ser garçom para Deus. Eles só querem ser honrados na mesa de Deus. Jesus vivia servindo as pessoas. Você precisa servir mais as pessoas como seu mestre. Você precisa de parar a servir só você mesmo. Servir só a sua família. Nós como igreja, vou falar uma coisa para vocês, nós como igreja, nós estamos aqui para cooperar com outras igrejas. Se uma igreja estiver passando por um momento de dificuldade, nós formos procurados, sondados, para fazer algum tipo de coisa conforme for a situação, a gente vai ajudar, a gente vai cooperar. Por quê? Porque nós queremos servir as pessoas, nós queremos servir as outras igrejas irmãs. Mansidão. Olha que maneira interessante de pensar mansidão. Mansidão é alguém que tem muita força e age de maneira suave. A mansidão, você pode ver quando o homem chega para a esposa e ele vem naquele tom, aquele tom de voz de veludo, né? Eu não sei se tem segundas intenções naquele tom de voz, mas vem aquele tom de voz de veludo, né? As mulheres sabem o que é esse tom de voz de veludo, e aí vem todo manso, né? É um homem às vezes forte, ele fala grosso, mas aí de repente ele vem, amor, eu estava pensando de nós termos uma noite só nós dois. Ele está sendo manso, porque ele é homem, que a voz dele é mais forte, mas ele chega lá e suavidade, voz de veludo, porque ele sabe que a mulher é tocada pelo ouvido. O manso, ele aparece quando a gente responde às pessoas. Mansidão a gente vê muito nas respostas. Está lá um moleque folgado. Aí a mãe fala, vai arrumar sua cama, menino. Ah, mãe, já vou. Isso não é mansidão. Filho não fala assim com mãe, tá louco? Quer perder a bênção de Deus? Vai arrumar sua cama, menino. Já vou, mãe. Tô indo, mãe. Agora ele foi manso. Então como é que você responde às pessoas? Você é manso? Ou você responde com indignação? Vocês sabem o que é indignação, porque eu já preguei para vocês. Indignação é aquela ira momentânea. Tipo aquelas postagens lá na internet, na rede. Posta, tira. Tirou. Indignação. Se deixar a postagem na internet, não, é planejado. Então é ira. O pecado já tomou conta do coração. Então, toda vez que você estiver vendo discussão com grosseria, com palavrão, com rudeza, é que as pessoas não são mansas. Moisés era manso. Como assim ele era manso? Para não responder aquele povo duro, tinha que ser manso. Ele tinha que falar lá de um jeito tranquilo com o povo só fazendo coisa errada. Deus, vou abandonar esse povo. Não, Deus, não faz isso não, esse povo é seu, o Senhor que tirou ele, não faz isso não. Vamos falar do seu nome. A Bíblia diz lá,
no Sermão da Montanha, Jesus dizendo que os mansos herdarão a terra. As coisas não são conquistadas pela sua força. As coisas são conquistadas pela força de Deus. Quando você tem uma criança e você quer levar ela numa fazenda, em qualquer lugar para andar de cavalo, qual é a característica número 1 do cavalo? Ter um cavalo manso. E geralmente o nome do cavalo é carinhoso, é inho, o final do cavalo é inho. Bonzinho. Cadê o preguinho? Traz o preguinho para andar com essa criança. Aí você chega no cavalo, o cavalo trota. Estou trotando. O cavalo trota devagar. Aí o pai olha e fala assim, tranquilo. Porque a gente não quer colocar uma criança num cavalo arredio. Agora eu pergunto, a gente anda com as pessoas igual um cavalo arredio ou igual um cavalo manso? No futebol eu falei para os homens lá, falei assim, só tem uma regra no futebol. Qual, pastor? As crianças da igreja têm que vir aqui e não escandalizar. De como vocês chegam na jogada, do que vocês falam. Eu vi uma... Calma aí, isso aqui depois eu falo, não ia cair bem. Eu peguei uma cena de ontem, eu ia entrar aqui, mas não vai ficar bem. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Você está rindo, né, Ju? De mim, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma maneira de você entender, o Lisboa está aqui me olhando. Uma maneira de você entender uma pessoa mansa é você olhar para uma abordagem policial. Um policial, ele tem autoridade. Se a pessoa desacatar ele prende. E leva no famoso antigo camburão, que não tem mais os camburão, né? As veraneio, antiga. Então, o que é um policial abordando uma pessoa? Alguém que está com autoridade, tem poder, pode usar força física se necessária, mas tem que agir como? De maneira mansa. Então ele usa de maneira suave. Por favor, Senhor, sua habilitação. E pega, conversa. Por favor, Senhor, abra o seu porta-malas. O senhor está indo para onde? Sabe, uma fala tranquila. Agora, quando o policial aborda, já fala assim, habilitação, abre esse carro, desce do carro. Você já percebe então que ele já não está abordando da maneira correta, porque ele tem que ser manso. Ele já está com autoridade, ele já tem o poder. Por isso que muitas vezes a gente vê o quê? Abuso de autoridade, de policial, abuso de autoridade em igreja, de liderança, de pastor, abuso de autoridade, às vezes de promotor, abuso de autoridade, de juiz, porque as pessoas não são mansas. Então perceba que quando você tiver investido de qualquer autoridade, como é que você age? Você vive gritando com seu filho? Então você não é um pai nem uma mãe mansa. Porque um pai manso não fica toda hora gritando. Seu filho não é um cavalo. Você fica toda hora gritando com ele. Entramos na paciência. Uma ilustração de paciência, boa. Amor, vamos ali comigo. Rapidinho. É aqui, para. Vou ficar no carro. Amor, rapidinho. $15 minutos. Rapidinho. 30 minutos. Já começa a dar ciricutico no cara. Aí ele pega o celular. Ô Senhor, me segura que eu vou ligar. E ele fala, não, vou ter domínio próprio. Eu vou ser paciente, eu vou esperar. E ele fica ali naquela luta interna. Mas ela falou que era rapidinho, já está durando 40 minutos. Paciência não é esperar. Esperar todo mundo espera. Paciência é como que você espera. E vou falar, se você saiu com a mulher e ela fez esse chazinho com você de espera, e você ficou todo nervoso, bravo, se você ligou para ela, aí quando ela chegou, aí vem aquelas palavras que não precisava falar para o cara que já está...
Demorei? Para que falar isso? Isso é uma provocação. Mas ela quer amenizar, ela sabe que está culpada. Ela sabe que ela está errada. Entendeu? Vou falar uma coisa, toda vez que Deus colocar você numa situação, para você aprender a ter paciência, e você não tem, lembra, paciência não é só esperar, é como você espera. Deus vai colocar na prova de novo, porque foi reprovado. Vai criar outra situação para você esperar. Aí Deus vai fazer você esperar num sinal de trânsito, um monte de carro quando você está com pressa. Você vai esperar no caixa. Às vezes tem um monte de caixa, falando, não, aqui só tem um, é rapidinho ali. Aí você escolhe o caixa, a mulher trava. Aí liga aquelas luzes lá em cima do caixa vermelho, que a mulher nunca vem ver o que é. E aí você fala, poxa, mas se eu tivesse naquela fila, eu já tinha ido embora. E aí você fica... Deus está trabalhando na sua paciência. Numa coisa tão simples. Mas essas coisas que Deus trabalha na paciência. Quer ver paciência? Aquela amiga sua, mulher, que fala assim, já estou te ligando. Não liga. E vai. Às vezes até esquece. E aí, como que você ficou? Pais, sejam pacientes com seus filhos. Pais, sejam pacientes com seus filhos. Às vezes os pais reclamam que os filhos são isso ou aquilo, mas geralmente é só cópia. Aí o pai grita com o filho, aí depois o filho grita, fala, você está gritando? Aí o filho pensa, mas pai, o senhor só grita, só quer que eu faça como? É o que eu estou aprendendo. Tenha paciência com os seus filhos. Que tipo de paciência Deus tem com você? Como o filho dele. Deus tem paciência com você ou não? Ou Deus já trata na disciplina? É assim? Deus tem paciência. Pais, tenham paciência. Líderes na igreja. Líderes no trabalho. Tenha paciência. Se você foi colocado numa posição de autoridade, tenha paciência com a pessoa. Trabalha com ela. Pastores, tenha paciência. Tenha paciência com as ovelhas, por quê? Porque Cristo também tem paciência com as ovelhas. Igreja, tenha paciência com os pastores. Eles também são ovelhas, eles também precisam de paciência. Professores da escola, a cabeça das crianças não são iguais. O professor que é assim, qual é o aluno padrão para o professor? Aquele que senta, não fala, olha para frente, anota tudo e se não puder fazer pergunta, ótimo. Essas crianças não existem. Existe, é os analíticos, mas não é todo. Deus não fez os computadores iguais. Então os professores têm que aprender a ter paciência com as crianças. Vou dar um exemplo aqui na matemática. Você vai resolver um cálculo, tem 3, 4 maneiras diferentes de resolver aquilo. Aí você fala de uma maneira, não entendeu, ok, vai por outro caminho. Tem que ter paciência, porque a resposta para a mente daquela criança vai estar na 4ª maneira de fazer. Pai, presta atenção nisso. Os nossos filhos não vão ser iguais uns aos outros. Não compare os seus filhos com outras crianças. Deus não fez nenhuma criança igual a outra. Não cabe comparação. Precisamos ter paciência. Filhos de pais idosos, me ouçam. Tenham paciência com seus pais, porque vocês já foram pequenos e eles cuidaram de vocês, e eles tiveram paciência com vocês, ele alimentou vocês. Agora seu pai está ficando de idade, sua mãe está ficando de idade, tenha paciência com eles, trate com honra. Igreja, Deus fez pessoas que são difíceis, e às vezes você é difícil. Lembra, quando você tem que tratar com alguém que é muito difícil, Deus está chamando você para o mestrado na fé. Vem ser mestrado. Sai da graduação da fé. Você vai ser mestre agora. Vou te dar uma pessoa complicadíssima. Vou te dar uma pessoa que você vai mandar fazer, ela nunca vai fazer, vai voltar, vai falar que não deu certo. E você vai perguntar se fez, falou que não. E você vai continuar com ela. Não desista de pessoas difíceis. Porque lá atrás alguém pode ter insistido com você quando você era uma pessoa difícil. Tenha paciência. Versos 13 e 14.
Pessoas têm dificuldade de perdoar, olha para mim. Pessoas têm dificuldade de perdoar, olha para mim. É para todo mundo olhar para mim, gente, todo mundo olhar para mim. Se você tem dificuldade de perdoar, duas coisas. Você pode ter recebido o perdão de Deus, só que você ainda não entendeu totalmente essa graça de ser perdoado de tudo que você fez. Aí, como você não entendeu para você não consegue dar para o outro. Porque quando você é chamado para perdoar alguém, primeiro Deus já perdoou você. Você recebe primeiro o perdão. Muitas pessoas acham que Deus faz ao contrário. Porque às vezes uns textos dão uma enganada na gente, eles pensam assim: se você perdoar o irmão, aí Deus vai te perdoar. Não, Deus te perdoa primeiro. Deus traz o perdão primeiro sobre você, e aí Ele leva você para tratar os irmãos com perdão. Mas a segunda resposta de alguém que nunca consegue perdoar ninguém é dura de te falar. Mas pode ser que ainda você então não foi perdoado por Deus. Por isso essa tremenda dificuldade de perdoar as pessoas. Porque se você não foi perdoado por Deus, você não experimentou o poder do Espírito, a graça de Deus, e aí você não tem para dar para as pessoas. Essas duas coisas. Ou você já foi perdoado por Deus, é uma nova criação, e você tem que entender melhor o perdão, ou então você não recebeu o perdão de Deus, porque como que eu posso ser perdoado por Deus de todos os meus pecados e não perdoar as pessoas? Quando você faz isso, você se coloca como juiz, e só existe um juiz, que é Deus. Nós somos observadores da lei, praticantes da lei. O amor. O verso 14 diz que acima de tudo isso esteja quem? É estranho, né? Como é que você pode pensar? A pessoa cheia de misericórdia, de bondade, paciência, mansidão, humildade, ela tem tudo isso, mas ela não é amorosa. Não faz sentido. Então, na verdade, o amor de Deus no nosso coração, o amor ágape, é como se fosse um cinto prendendo todas as outras virtudes, mas é a principal virtude. O amor, ela mantém as outras virtudes juntas. Por isso que diz aqui no final do verso 14, acompanha comigo, é o vínculo da perfeição. É aquilo que vai mostrando que você está cada vez mais parecido com Jesus, mais maduro. Qual é o tipo de amor que Deus quer para nós? Aí é fácil, igreja, é só ler na Bíblia. O amor é paciente, é benigno, o amor não se arde em ciúmes, o amor não se ufana, não ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Igreja, tudo isso que nós falamos aqui nessa noite é algo que o homem não pode fazer. Só o Espírito Santo, dado por Cristo, pode fazer isso na sua vida. Então isso é mais uma maneira de você perceber, eu estou em Cristo, eu estou vivendo dessa maneira, porque eu preciso viver assim. Mas se você olha para a sua vida nessa noite, você percebe, pastor, eu não sou humilde, eu não sou bondoso, eu não sou manso, eu não tenho paciência com ninguém, eu brigo com todo mundo, eu não suporto ninguém. Cristo morreu na cruz para transformar pecadores como você. E aí Ele vai fazer isso com você. Porque Ele é tudo isso. Ele é amoroso, Ele é o príncipe da paz, Ele é manso, Ele é humilde, Ele é a própria bondade. Então há esperança. Mesmo que você então já é crente, mas não está vivendo aqui dessa maneira, há esperança para você em Cristo, mas essa é a maneira como nós temos que viver. Não existe outra maneira de viver com Cristo, alguém que é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Lembre-se que no verso 11, Paulo falou que Cristo é tudo em todos. Isso quer dizer que
tudo aquilo que está em Cristo, a vontade dele é que seja visto também na sua vida. Deus chamou você para ser humilde, servir as pessoas. Deus te chamou para ser bom para as pessoas. Deus te chamou, mesmo tendo autoridade, a agir de maneira cordial e suave com as pessoas. Deus te chamou para ter paciência com as pessoas, para esperar em Deus nas circunstâncias. Deus te chamou para suportar cargas difíceis na sua vida, mas Ele te ajuda a segurar essas cargas. Às vezes as cargas são pessoas. E Paulo falou que nós temos que perdoar, porque Ele primeiro nos perdoou. Vivendo assim, teremos uma igreja pacífica, que vai agradar a Deus, você vai viver melhor na sua casa, você vai viver melhor no seu trabalho, e Cristo vai ser glorificado na sua vida. Porque esse é o propósito de Deus, glorificar Cristo através de você.